último aqui e já voltamos com mais do esporte aqui no UOL News. Continue ligado. Gente, o Botafogo que viajou no avião que não era aquele que o Botafogo queria. Ó, o avião da NFL errado. O modelo que o Botafogo viajou não foi o solicitado, minha gente. Fizemos aqui todo um elogio pro avião. Fizemos aqui mostramos o vídeo, falamos que o avião devia ter ali uma mega estrutura, que a galera podia esticar a perna e tudo mais. A expressão foi gato por lebre aqui, usada pelo Bruno Brás. Nunca caiu também para a situação que o Botafogo viveu na viagem para a Copa Intercontinental em Doha. O UOL apurou que o avião do New England Patriots não foi o que havia sido solicitado. O Glorioso aguardava um avião com 60 poltronas 100% reclináveis, mas a aeronave enviada pelo time só possuía duas, a do piloto e do copiloto, Mili. E aí, ninguém deitou nesse avião? Será que por isso que o Botafogo perdeu de 3-0? Então, vamos colocar o vexame onde o vexame tem que ser colocado. Isso me parece um vexame. O Foi um vexame. resultado, eu nem coloco tanto, porque os jogadores estavam visivelmente exaustos. Eles vinham da Libertadores, quase sem descansar, jogaram o Brasileiro e, sem descansar, viajaram por um fuso de 6 horas. Há relatos de gente que não dormiu. Não dormiu desde que ganhou o Brasileiro, dormiu 1 hora, 2 horas e foi jogar por causa do avião, que eles não puderam dormir. Uma viagem longa, gente, para o Oriente Médio. Como que você vai jogar? Então, se há um vexame, o vexame foi o transporte e não o jogo. Muito bom, eu vou guardar esse assunto para a gente contar também para o pessoal da TV, que eu achei bem curioso e quero aproveitar aqui a volta do nosso intervalo, porque a gente falou bem aqui do avião, foi ontem ou anteontem, acho que a gente, não, anteontem, antes do jogo, a gente mostrou a chegada dos jogadores, ficamos aqui fazendo uma propaganda do avião, mas enfim, é gato por lebre, como disse aí o nosso Bruno Braz. A gente está voltando agora às 6h50 pelo horário de Brasília. Vamos lá então, pessoal, a gente está aqui na internet dando risada, porque veja aí, o Botafogo acabou levando gato por lebre. Desculpe, torcedor do Botafogo, eu dei risada, porque o modelo pedido pro time lá de futebol americano, né, o New England Patriots, era um avião com 90 poltronas, aquelas reclináveis, né, para que os jogadores descansassem, viajassem com as pernas bem esticadinhas, mas o avião só tinha duas poltronas reclináveis. E nem era para o jogador, viu? Era para o piloto e para o copiloto. Então, foi uma desagradável surpresa que fez o Botafogo cogitar desistir de viajar nesse avião. Só que aí não tinha tempo para reservar um outro e a delegação foi nesse avião mesmo. A curiosidade é que somente agora, na viagem de volta, o Alvinegro viajou. E aí já, né? Tudo bem. Né, já foi, mas aí não precisava mais descansar assim, né, com tanta urgência. A situação gerou grande revolta nos jogadores, muitos reclamaram do desconforto, dores na coluna. O zagueiro Alexander Barbosa externou publicamente a insatisfação, disse que o avião era muito fraco depois da derrota para o Pachuca do México por 3-0. O contratempo gerou outros reflexos. Alguns atletas do Botafogo, por exemplo, preferiram comprar uma passagem particular numa classe executiva, né, que tem mais mordomias, para voltar para o Brasil. Preferiram mudar do que viajar de volta no avião, mesmo agora sendo mais confortável, né? Então eles pegaram aí um ranço do New England Patriots, que mandou um avião que não foi pedido. Luiz Henrique também fez isso. Pegou ali a executiva e foi embora chateado. O Botafogo possui imagens do modelo do avião, que era o que queria, e aquele que foi enviado e já iniciou um processo de ressarcimento. Casão tá aqui comentando embaixo, parecia tá brabo, né? Tá brabo ali o Casão. E você, Alice, o que você me conta? Foi realmente, né, gato por lebre. E ainda pagou por um negócio e levou outro, né? Olha, Diego, eu escrevi até minha coluna hoje sobre isso, né? E como bilionário, é bom ter amigo bilionário, né? A gente pede emprestado o quê? Um sapato, o carro, se você tiver um amigo muito generoso, mas os bilionários eles emprestam aviões uns aos outros. E nesse caso, o John Textor fez um péssimo negócio. E por mais que não tenha sido o avião solicitado, aquele esperado pelo Botafogo, é um erro muito grave. O Botafogo tinha um desafio cronológico e logístico, tá aí o texto, gente, obrigada. Um desafio cronológico e logístico imenso,
né? Porque jogou 4 finais, né? Praticamente, se a gente contar Campeonato Brasileiro e a final da Libertadores, em 4 cidades diferentes, em 2 países diferentes, jogou a final da Libertadores com 1 a menos, e ao ser campeão, né, levantar o segundo caneco no domingo, contra o São Paulo, tinha menos de 72 horas para estar dentro de campo de novo, o que já seria difícil se o jogo fosse no Rio de Janeiro, mas o jogo era numa quinta cidade, agora em outro continente. Então, essa parte logística, o transporte dos jogadores, era uma coisa fundamental. Fundamental. John Textor tinha que abrir o cofre, pegar o cheque, né? Jovens, procurem aí no Google, pegar o talão de cheque e fazer ali o que custasse para esses jogadores chegarem o mais rápido possível, da maneira mais confortável possível. O que acabou acontecendo foi pegar um avião para basicamente viajar de econômica, onde não se dorme direito, e num avião que precisou parar no Marrocos para reabastecer. Né? Tá cheio de voo comercial que faz esse trecho direto, né? Não é um trecho que precisa parar para reabastecer. Esse avião que não tinha condição. E para quem não acompanha muito o alto rendimento de perto, gente, assim, o descanso é parte fundamental do condicionamento físico. E dentro, né, para atletas profissionais, costuma se tratar como ideal 1 hora de recuperação, 1 dia de recuperação para cada hora de fuso. O Botafogo teve 1 dia para se recuperar de 6 horas de fuso, com jogadores sem dormir, porque viajaram num avião que não oferecia o conforto necessário. Então, olhando para um cenário que era caótico e massacrante para os jogadores, aquilo que estava no controle do Botafogo, o Botafogo comeu bola, né? Não pôde, não conseguiu proporcionar para os seus atletas aquilo que era o mínimo, que era transformar essa viagem em algo minimamente confortável diante do desafio que se apresentava. E se o Botafogo já parecia cansado contra o Inter e contra o São Paulo, contra o Pachuca o time estava morto, morto. No segundo tempo você vê, a hora que o Pachuca começa a meter os contra-ataques, os jogadores do Botafogo estão esfalfados dentro de campo, não tinha a menor condição. Então não perderam por causa disso, mas certamente foi um fator que contribuiu para um estado de exaustão do Botafogo que já era muito grande quando o time chegou no Catar. Com certeza. Não dá para colocar na conta, né, Mili? Quer dizer, foi isso, mas, claro, só soma, né? Então, eu acho que tem isso, tem muito isso, sim. E acho que tem uma outra coisa, uma análise que talvez seja curiosa, que é assim, o John Textor é estadunidense, né? Ele pediu esse avião para o colega dele, dono de um time da NFL, um dos maiores. O trânsito ali dentro é interno, né? Eles chamam de campeonato mundial, mas é só deles. Não sai dos Estados Unidos. Então, a distância é 6, 7 horas no máximo, que é de Miami a Seattle. É a maior distância para voar internamente. Por isso que teve que parar no Marrocos. Então, é curioso que ele tenha ido pedir um avião que só joga, gente, voa lá dentro, né? Para um time que... O campeonato mundial que os Estados Unidos jogam em qualquer esporte é só deles. Às vezes tem alguém do Canadá, mas é isso, é uma ego trip tão imensa que eles chamam de campeonato mundial. E aí o avião não tem autonomia e tem necessidade de reclinar as cadeiras, né? Os assentos. Que coisa, hein, gente? Que coisa, que coisa. Pra gente registrar uma última notícia do mercado da bola.